Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vão encontrar histórias diretas do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Assim, como em todas as cidades pequenas espalhadas pelo país, São Leonardo também tinha os seus segredos sujos, o seu esqueleto escondido dentro do armário. E um deles era de um antigo orfanato que funcionou na cidade. Nem os mais antigos ousavam o mencionar: o orfanato da Colina Verde. Construído no início do século XX, o orfanato era uma imponente estrutura de pedra que, com o passar dos anos, ganhou uma reputação sinistra. Crianças desapareciam misteriosamente e os que eram adotados raramente falavam sobre o seu tempo ali. Até que uma jovem jornalista e aspirante a escritora chamada Débora decidiu investigar os mistérios do orfanato. Munida de sua câmera e o caderno de anotações, ela se preparou para passar uma noite no prédio abandonado, determinada a descobrir a verdade. As histórias de fantasmas e crianças desaparecidas a intrigavam desde a infância. E agora, adulta, ela estava pronta para enfrentar os seus medos. Ela estava decidida a colocar um ponto final em toda aquela história, desmistificar e contar tudo em um livro, que ela tinha grandes pretensões de se tornar um best-seller, entrar na lista dos mais vendidos do país. Ao cair da noite, Débora entrou pelo portão enferrujado do orfanato. A fachada imponente do edifício parecia observá-la com olhos vazios. A placa que anunciava o orfanato da colina estava toda coberta de musgo e caída de lado, a demonstração do declínio do local. Ao atravessar o jardim coberto de ervas daninhas, ela sentiu um frio inexplicável, apesar do calor que estava fazendo naquela noite. Decidida, empurrou a porta principal, que se abriu com um rangido perturbador. Que coisa sinistra, ela pensou. Era um sinal de alerta piscando fundo no seu cérebro. O interior do orfanato estava em ruínas. As paredes descascadas e o cheiro de mofo eram sufocantes. Débora tossiu. Depois ligou a sua lanterna e começou a explorar o local. Andando pelos corredores, ela notou marcas estranhas nas paredes, como se pequenas mãos tivessem arranhado desesperadamente a pintura. Ao chegar ao antigo refeitório, Débora ouviu um som baixo e indistinto, como risos de crianças. Seu coração acelerou, mas ela seguiu em frente, chamando por alguém, mas a única resposta era o eco de sua própria voz. Débora então decidiu subir ao segundo andar, onde diziam que os eventos mais perturbadores ocorreram. No andar de cima, Débora encontrou um dormitório com beliches enferrujadas. As camas estavam todas desarrumadas, como se as crianças tivessem saído às pressas. No chão, Débora viu um ursinho de pelúcia com um olho faltando, dando ao objeto uma aparência sinistra. Ela pegou o brinquedo e sentiu um arrepio quando ouviu um sussurro: "Ajude-nos!" Assustada, Débora virou-se rapidamente, mas não havia ninguém ali. Ela sentiu uma presença e, ao olhar para o espelho rachado na parede, viu reflexos de crianças atrás dela, suas faces pálidas e olhos cheios de tristeza. Quando se virou, não havia nada lá. O espelho, porém, continuava mostrando as crianças, que agora pareciam estar tentando comunicar algo para ela. Ela pegou a sua câmera e tirou fotos do espelho, mas a câmera falhou. As imagens apareciam distorcidas e sombrias. Foi então que uma das crianças no reflexo apontou para uma porta no fim do corredor. Débora hesitou, mas sentiu que precisava seguir as indicações. A porta rangeu alto quando ela abriu, revelando uma escadaria que descia para um porão. Estava muito escuro. Ao descer,
O ar ficou mais frio e pesado. No porão, Débora encontrou uma série de pequenas celas, cada uma com brinquedos antigos e cobertores empoeirados. As paredes estavam cobertas de símbolos estranhos e inscrições em uma língua que Débora não conhecia. No centro do porão havia um círculo desenhado no chão, com velas derretidas ao redor. No meio do círculo, um diário empoeirado. Débora o pegou e começou a ler. As páginas estavam cheias de relatos de uma governanta que descrevia rituais obscuros realizados pelo diretor do orfanato, um homem chamado Dr. Molina. Ele acreditava que sacrificar as almas das crianças lhe daria poder e vida eterna. Virando as páginas, totalmente vidrada na história, e lendo tudo aquilo fascinada e horrorizada, Débora queria vomitar e sair correndo daquele lugar o mais depressa possível. Mas isso não foi possível. Ela ouviu um barulho de passos se aproximando. Débora tentou ficar quieta, mas de repente os passos estavam atrás dela. Ela virou-se e viu as crianças do reflexo do espelho, agora em carne e osso. Suas aparências espectrais mais nítidas e tristes. Uma menina, a mesma que havia apontado para a porta, sussurrou para Débora: "Você precisa destruir o círculo. É a nossa única chance." Com as mãos trêmulas, Débora então apagou as velas e esfregou os símbolos no chão, quebrando ele. Nesse exato momento, uma onda de energia percorreu o porão e as crianças começaram a desaparecer, sussurrando agradecimentos enquanto elas sumiam no ar. Quando Débora voltou ao andar de cima, o orfanato parecia menos sombrio, como se uma presença maligna tivesse sido expulsa. Ela saiu pela porta da frente, sentindo-se aliviada e exausta ao mesmo tempo. No dia seguinte, Débora começou a escrever a história do orfanato e a publicou alguns meses mais tarde, revelando todos os horrores do orfanato da Colina Verde. As autoridades, pressionadas pela população, começaram a investigar e, depois de um tempo, decidiram demolir o prédio. Onde antes havia escuridão e sofrimento, um novo parque infantil foi construído, trazendo alegria e riso para as crianças da cidade. Mas a família do médico, Dr. Molina, não ficou satisfeita com a história, dizendo que a escritora estava querendo manchar a grande reputação e a vida ilibada que o ilustre médico havia tido. A sua memória era muito respeitada naquela região. Um processo havia sido aberto, mas as autoridades decidiram fechá-lo, não dando prosseguimento. E à noite, o parque era muito bem iluminado. Dizem que, se você ouvir com atenção, pode escutar risos suaves e alegres, como se as almas das crianças finalmente tivessem encontrado a paz. Esse caso, quando eu conto, a maioria das pessoas não acreditam. Tudo começou com um funcionário exemplar. Eu, um dos líderes de um hipermercado em que trabalhei. Seu nome era Jair, encarregado da mercearia. Mas o que era tudo brincadeira e piada, acabou virando uma coisa séria e perigosa no final. Talvez ele tivesse razão. Ou então, eu embarquei na sua loucura. Como ele trabalhava bastante, morava muito longe, tendo que pegar 2 ônibus, muitas das vezes ele dobrava o horário, chegando muito cedo no mercado e saindo muito tarde. Ele dormia em um lugar que as pessoas chamavam de Big Brother. Quando o mercado tinha sido fundado, 2 décadas antes, vieram funcionários de várias cidades ajudar na inauguração. Então, em frente ao mercado, do outro lado da rua, tinha uma espécie de alojamento, com 2 quartos com várias beliches,
uma cozinha e 2 banheiros. O pessoal dormia ali. Depois que passou esse período, o lugar ficou lá para quem viesse de outra cidade ajudar. Essas coisas. Esse encarregado Jair se aproveitava que estava sempre vazio. Tinha uma cama lá com as suas coisas. Colocava cerveja na geladeira e dormia ali mesmo. A bebida, misturado com a saudade de casa e o cansaço, podem ter feito ele imaginar coisas. Vivia dizendo que fantasmas faziam barulho naquele lugar, arranhando as paredes, batendo nas telhas, não o deixavam dormir direito. Ele sempre ficava lá com todas as luzes acesas. O homem tremia quando a gente falava para ele deixar de frescura e apagar as luzes. Disse que as criaturas ficavam mais perigosas com as luzes apagadas. Amigos, nós devemos ter medo do escuro. As criaturas ficam muito perigosas. Na luz elas sentem medo e não nos importunam. Isso é que o meu pai, que viveu a vida inteira na roça, me contava. Disse Jair. A sabedoria dos antigos. Mas o caso aconteceu em um dia de semana qualquer. Eu estava fazendo um relatório no Excel quando ele entrou na minha sala correndo, assustado, suando em bicas. Falou comigo tremendo igual vara verde. Eu pedia calma a ele. Pedia que me contasse o que estava acontecendo e qual o motivo de toda aquela agitação. Ele me respondeu que tinha esquecido de acender as luzes do Big Brother. Todos os dias ele descia umas 5 horas e deixava todas elas acesas, mas que agora já eram 7 horas da noite. Ele sabia que as criaturas noturnas estariam esperando ele descer as escadas para pegá-lo, e que ele teria que dormir dentro do mercado mesmo, jogado em um canto. Que ele não tinha coragem de ir até lá acender as luzes. Tratei de acalmá-lo. Disse que ia descer lá com ele para acender as luzes. Não havia necessidade de dormir no chão. Pedi só alguns minutos para dar tempo de terminar o relatório. Depois, atravessamos a rua em direção ao Big Brother. Na frente, era um terceiro estacionamento do mercado. Nos fundos, tinha um pequeno portão de ferro. Além dele, uma escada que descia para o alojamento. Assim que começamos a descer essa escada, como já era um lugar aberto, tinha um toldo de plástico, cheio de folhas de árvores e galhos, que arranhavam e faziam um barulho estranho quando ventava. Jair morria de medo desses barulhos, atribuindo aos espíritos. Eu explicava isso para ele. Cada aparição fantasma que ele dizia, existia uma explicação lógica por trás. Iluminando com a luz do celular, descemos as escadas. O Big Brother era realmente muito assustador. Sujo. Tinha um parapeito na frente dos quartos e da cozinha. Tinha uma ribanceira embaixo, cheia de árvores. O ambiente era muito úmido. As árvores chacoalhavam a todo instante. Jair chegou até o primeiro interruptor e acendeu as luzes daquele lugar em que estávamos. Ao lado tinha as luzes da escada. Depois, ele acendeu cada um dos 2 quartos. Acendeu cada um dos 2 banheiros e a cozinha. Aliviado, ele conseguiu respirar normalmente. Estava livre dos espíritos malignos que se aproveitariam da escuridão e do seu medo de escuro para atacar. Com um rabo de olho, eu vi a caixa de luz do alojamento e pensei: por que não pregar uma peça no Jair? Ele vai se borrar todo de medo. E com essa maldade no meu coração, se aproveitando que ele estava distraído na frente do parapeito, fumando um cigarro, eu baixei o interruptor da chave geral e as luzes se apagaram. Ele, sem perceber que eu tinha feito isso, jogou o cigarro fora e queria correr. Me olhou assustado.
Eu tinha virado o rosto para ele não perceber que eu estava rindo. Quando olhei para ele, pedi que se acalmasse, que a gente daria um jeito. Mas acontece, amigos, que nessa hora aconteceu uma coisa muito esquisita, que até hoje eu não consigo uma explicação para mim mesmo. O ar começou a ficar denso, como se sombras estivessem se juntando com uma neblina e tivessem nos sufocando. Não estava enxergando as escadas para subir e ir embora. Jair estava paralisado olhando para um ponto fixo à frente. Eu fui até a caixa de luz e liguei o interruptor, mas ele não acendeu as luzes. Parece que tinha entrado em curto na hora que desliguei. Quando olhei para o ponto em que Jair estava fixado, notei 2 pontinhos vermelhos vivos, brilhantes, olhando de volta. Fiquei realmente assustado, e com uma rapidez alucinante, algo agarrou Jair pela cintura e o puxou para baixo, o arrastando ribanceira abaixo. Se me perguntassem o que era, eu responderia que foi uma cobra gigante. Mas realmente nunca soube, e nunca descobriram o que foi. Rapidamente subi as escadas correndo e chamei a polícia pelo celular. Eles chegaram bastante rápido e fizeram uma busca naquele terreno. Acharam Jair, tremendo de frio e balbuciando palavras desconexas. Ele acabou ficando internado alguns dias no hospital, para poder se recuperar totalmente. As pessoas perguntavam a ele o que tinha acontecido, e ele sempre dava a mesma resposta, que foi se debruçar no parapeito e tinha perdido o equilíbrio, caindo lá embaixo. Eu ficava quieto, sabia que era mentira, mas também, se ele contasse a verdade, quem acreditaria? Depois que ele voltou, mudou um pouco a sua postura. Disse ao gerente que não faria mais a dobra de horário e ia embora na sua hora. Afinal, ele tinha uma esposa linda que o estaria esperando em casa. Nisso eu me pergunto, será que esperando com as luzes acesas ou apagadas?